Boa noite. É com muita alegria que damos início aos trabalhos da noite, passando primeiro os recados. Convidamos a todos para a comemoração dos 34 anos da nossa Casa Espírita, no dia 28 de junho, às 18h30. Teremos um evangelho cantado com o tenor Alain Vilches e depois uma confraternização junina com comes e bebes. Quem quiser colaborar, trazendo um prato doce ou salgado ou uma bebida, será muito bem-vindo. Convidamos também a participarem do nosso projeto de leitura, uma oportunidade de aprendizado e reflexão. Iniciamos a leitura do livro Dramas do Destino, um romance profundo e tocante, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. A obra nos convida a refletir sobre as escolhas que moldam o nosso destino, as leis divinas e os caminhos da vida. Semanalmente, os capítulos estarão impressos e disponíveis aqui na casa para os interessados. E no dia 30 de agosto, às 14h30, teremos nosso encontro especial para partilhar ideias, reflexões e os ensinamentos que a leitura nos proporciona. Bom, então vou ler a psicografia da noite. Desesperança. Quando se perde a esperança, perde-se o chão. Não há mais porto a atracar, não há mais saída nem solução. É muito desoladora a desesperança. E quantas criaturas nesta terra encontram-se desalentadas, sem orientação emocional, sem trajeto de vida. E as consequências podem ser arrasadoras. Acrescenta-se à esperança a fé, que dá o entendimento silencioso com o Criador. A fé multiplica nossas forças e impulsiona nossas realizações. Entretanto, a fé e a esperança, sem caridade, podem ser vazias. Quase nada, ou nada se constrói ou se edifica. A ausência da fé enfraquece a caridade. A falta de objetivo produz o ócio e o tédio, e a criatura recai em agonias e angústias que desequilibram. Como é importante a fé, a esperança e a caridade para fortalecer o espírito humano na rota evolutiva. E quantos corações estão vazios, sofridos, porque deixaram de crer em suas próprias existências. Eis o papel do cristão, que procura os irmãos perdidos, ensinando-lhes que a fé, a esperança e a caridade são recursos indispensáveis ao coração. Essa psicografia foi recebida aqui na casa no dia 12 de setembro de 2024. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos do fundo do coração pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho que o nosso amigo Mauro vai fazer para a gente com muito carinho. E a gente gostaria até de encaminhar as nossas vibrações para que ele, com suas palavras, possa tocar os nossos corações e assim que a gente possa aprender um pouquinho mais e poder colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do
capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos falar sobre o maior mandamento. Mas, antes de ler o trecho do Evangelho, falando em mandamento, vamos recordar, né, os 10 mandamentos. Acho que os menos jovens se recordam dos 10 mandamentos, né? Então, lá no livro Êxodo, da Bíblia, né, no livro Êxodo, capítulo 20, traz lá os 10 mandamentos. Então, Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 3. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo e nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre a seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Essa é a lei antiga, né, trazida por Moisés na figura dos 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos ficaram ali na lei judaica, né? Por muitos e muitos anos, até a vinda do Cristo, né? Essa lei judaica foi escrita mais ou menos, né, entre 1500 e 2000 anos antes do Cristo, né? E muitas seitas e muitas denominações, mesmo cristãs, seguem até hoje esses 10 mandamentos. Então, a gente observa aqui que nesses mandamentos, né, é uma coisa muito imperativa, né, e negativa. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Sempre não, 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 não. Então, nós ficamos sabendo o que nós não podíamos fazer, né? Então, vamos dizer assim, dá a impressão de um Deus um tanto rude, um Deus um tanto cruel que nos proíbe de fazer uma série de coisas, embora essas proibições sejam corretas, né? Mas nos domina mais pela justiça, né? Não faça isso, senão, né, vai ter as suas consequências. Os primeiros versículos sobre o amor de Deus vêm em outro livro da Bíblia, né? Mais à frente, depois desse livro Êxodo, vem lá Deuteronômio. Então, no Deuteronômio vamos encontrar o amor, né? Então está lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Outro, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Tá bom. Por que eu estou dizendo isso? Aí vem o Cristo, né? Com toda a sua trajetória, e em determinada altura da sua missão, ele foi interpelado, né? Quer dizer, ele foi interpelado várias vezes, mas com questão aos mandamentos, né? Então diz assim, aqui esse trecho está aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trecho do Evangelho de Mateus, né? Aqui. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, por que eu disse que Jesus foi interpelado? Porque os fariseus, que era a classe dominante religiosa na época do Cristo, lá em Jerusalém, viviam tentando desmascará-lo, tentando ridicularizá-lo, né? Porque não haviam entendido a missão divina do Cristo e tampouco o aceitaram como Salvador, o aceitaram como Messias. E então perguntaram para ele, mais ou menos assim seria isso, né? O senhor sabe qual que é o maior mandamento da lei? E ele respondeu. E aí ele nos trouxe essa pérola, né? E tem o segundo, que é tão grande quanto o primeiro, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí está contida toda a lei e os profetas. Por que ele frisou aqui que estava contida toda a lei e os profetas? Porque muitos, à época, diziam que Jesus estava tentando derrubar a lei. Os religiosos, lá, os judeus, eles eram muito ortodoxos em questão às regras ditadas por Moisés. Muito ortodoxos, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É aquela coisa imperativa dos 10 mandamentos, de não, 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 não. Né? Então, Jesus, em determinada altura, ele diz que não veio destruir a lei. Está assim, né? No Evangelho de Mateus também está lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei em um só ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, Jesus, ele não vinha destruir a lei, mas ele veio complementá-la e veio cumpri-la. Então, ao invés daquele Deus imperativo, Jesus trouxe um Deus amoroso, né? Porque nós estávamos preparados já nesta época do Cristo para receber esse novo entendimento da lei. Ao invés daquelas negativas, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Tínhamos também, dentro da lei mosaica, o olho por olho, dente por dente. Então era assim, está lá explícito dentro dessa lei que chamamos lei de Talião. Se a gente furar o olho de alguém, alguém vai furar o nosso olho. Se nós matarmos o boi de alguém, alguém vai matar o nosso boi. Era mais ou menos isso. Se quebrarmos um osso, teremos um osso quebrado. Quer dizer, era na justa medida da ofensa que possamos ter feito, nós iríamos receber na mesma intensidade.
Aí Jesus veio dizer que nós devemos amar o nosso inimigo, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mas como isso? Né? Como isso? Ele tá querendo destruir a lei, né? Mas não, Jesus acrescentou a essa lei de Deus o amor. Porque vamos imaginar, 2000 anos antes de Cristo, ou 1500 anos antes de Cristo, o povo recém saído do Egito, da servidão, né, que Moisés o libertou o povo, era um povo rude, um povo ocioso, né? Porque estar na servidão, nós estamos contrariados, pensa bem, sermos escravos, né? Então, quer dizer, era muita rebeldia. Então, se Moisés não impusesse uma lei forte, firme, ele perderia as rédeas daquele povo que ele conduzia, que eram milhares, né? Se contavam aos milhares. Então, naquela época era necessário que assim fosse, né? Pelo medo, olha, não vamos fazer isso porque, né? Se eu machucar alguém, vamos machucar a pena, né, de talião, e aquele Deus imperativo, não faça isso, não faça aquilo. Mas Jesus veio trazer o amor, né? Veio trazer a igualdade, veio nos nivelar, nos dizendo que nós somos todos iguais, né? Que somos todos filhos de Deus e que nós não temos que procurar separarmos-nos uns dos outros, né? Que nós temos que fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos também de receber. E ao contrário também, não fazermos ao próximo aquilo que nós não gostaríamos de receber. Eu acho que além do amor, Deus trouxe a justiça, né? Então, até no Evangelho de João, não, no Evangelho não, ele nos chama a atenção aqui, é na primeira epístola de João, né? O João evangelista, um dos seguidores do Cristo, o mais novo dos apóstolos que o Cristo teve, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas isso é uma coisa de uma lógica irretorquível, né? Como é que nós podemos amar, né, aquele que a gente não vê, se nós não conseguimos amar aquele que convive conosco, aquele a quem vemos, né? Então, veja a grandeza da profundidade da resposta de Jesus quando foi questionado qual era o maior mandamento. Toda essa leitura chata que eu fiz aqui é para procurar justificar que Jesus não modificou nada, ele acrescentou. Ele acrescentou o amar ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama só a Deus e despreza seu próximo, fica estranho, né? Não vai conseguir amar a Deus mesmo, né? Então, é preciso a gente contextualizar para os dias de hoje, né? O que tem acontecido. Eu acho que hoje em dia nós ainda vivemos naquela lei mosaica, né? Na pena de talião, do olho por olho, dente por dente. Olha que dentro da doutrina espírita nós observamos pessoas com esse tipo de comportamento, né? O pessoal chama a lei do retorno, né? A lei do retorno. Não, está fazendo mal para mim, pode deixar, a lei do retorno não falha, né? Não é assim que funciona, né? A lei de Deus é lei de amor, né? Então, não vamos esquecer também, né? Se eu hoje estou sendo ofendido por alguém, será que eu não seria, então, o retorno daquilo que eu fiz ali atrás? Ou será que a lei de retorno tem só uma direção, daqui para lá, não de lá para cá também? A lei do retorno, esse é um nome popular, né? A doutrina espírita nos trouxe a lei de causa e efeito.
E é uma coisa muito lógica, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa, né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Nós não estaremos quite com a lei de Deus se nós estivermos afastados dela. E o planeta no qual nós moramos, essa amada Terra, ele é um mundo destinado às nossas expiações e provas. O que seria a expiação? Seria nós nos ajustarmos com o nosso passado, né? Nós, se porventura errarmos ou tenhamos errado, é preciso nós nos ajustarmos com essa lei. Mas isso não quer dizer que eu vou receber a pena olho por olho, dente por dente, né? E cada caso é um caso. Agora, o porquê que Jesus nos trouxe aquele dizendo que era o maior mandamento? É para que nós erremos menos. É para que nós não tenhamos que ficar nos ressarcindo de erros que a gente pratica. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é nós reconhecermos que nós somos filhos de Deus, né? Que não é possível que esse universo desse tamanho, né? Lembra que nós falamos agora em pouco, causa e efeito, né? Nós estamos vendo o efeito, o universo, os planetas nas suas órbitas, as estrelas queimando lá o combustível, aquecendo, gerando luz. Será que isso não tem uma causa? Né? Não tem uma causa inteligente atrás de tudo isso? Isso nós chamamos de Deus. Tudo o que é criado, né, teve um Criador. Nós não somos obra do acaso. Nada no universo é obra do acaso. Do ser vivo mais ínfimo, uma bactéria, né? Ao ser mais inteligente, não somos obras do acaso. Tudo se encadeia na natureza e no universo. Agora, Jesus diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas, porque, por exemplo, acontece, aqui no nosso planeta, né, uma erupção vulcânica, aí morrem lá milhares de pessoas, terremotos. Aí, o que acontece conosco? Nós nos desesperamos. Nós que estamos longe, eu não estou falando quem está no meio do fato. A gente fala, mas será que Deus esqueceu de nós? Porque que catástrofe, não sei o quê. É para que a gente não se abale com esse tipo de coisa. Para que nós não nos abalemos, porque Deus está no controle. Eu não estou falando que nós vamos ficar felizes porque morreu milhões de pessoas, não é isso. Nem que nós não tenhamos comiseração das pessoas que perdem tudo. Quer dizer, nós temos que... Aí entra o amar ao próximo, nós temos que ajudar. Nós temos que nos solidarizar, né? E também esse amar ao próximo é nós evitarmos erros. E parece que nós temos, eu estou dizendo nós, humanidade, né? Nós temos errado muito ainda. Basta a gente ouvir um noticiário ou ler, né? Qualquer coisa. Gente, parece que só acontece coisa ruim no mundo. Né? A gente só escuta críticas, né? Gente gritando por justiça, mas essa justiça está para nós mais como vingança do que alguma coisa justa, né? Então, isso é falta de entendermos as lições de Deus. Olha, está passando da hora de que a gente possa entender. Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, que acompanhou aí o Chico Xavier em toda a sua trajetória, escreveu, foi feito um trabalho
chama o livro O Consolador, né? Onde as questões eram feitas e Emmanuel respondia, e isso foi sendo anotado. Emmanuel respondia através da mediunidade do Chico Xavier. Então perguntaram em determinada altura assim: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? A resposta de Emmanuel, né? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho trouxe a revelação insuperável do amor. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz consigo a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, com o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra com o seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, a alma da redenção de toda a humanidade. A primeira lhe aplanou os caminhos, ou seja, a lei de Moisés, né? Moisés foi precursor do Cristo. A segunda esclarece os seus divinos ensinamentos, os ensinamentos de Jesus trazidos no Evangelho. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouro. Então, a doutrina espírita, ela não inventou nada. Ela vem nos trazer a verdade contida dentro dessas leis trazidas até hoje, né? A de Moisés e de Jesus. Mas tudo isso comandado por Jesus, né? Jesus está conosco desde a criação deste planeta, ou seja, milhões de anos atrás. Ele vem nos conduzindo. Ora manda um emissário seu, como foi Moisés, ou grandes outros em outras civilizações. Ninguém está alijado das leis de Deus. Entenda de acordo com o seu entendimento. Quer dizer que as leis de Deus ainda não nos foram todas reveladas. Nós ainda vamos descobrir mais coisas no momento adequado. No momento adequado saberemos mais. Agora, o que nós temos para hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo. Já imaginou se nós respeitássemos isso? Acho que nós teríamos um mundo bem melhor de se viver. Com menos desigualdades, com menos diferença, com mais tranquilidade, menos medo, menos apavoramento, menos doenças, mais saúde. Saúde mental, então, nem se fala, não é? Porque hoje dificilmente alguém não tem algum probleminha mental, vamos dizer assim. Medo, angústia, ansiedade, depressão, Quer dizer, são questões que estão aí, e essas questões, como é que se resolve? Será que é só com remédio? Tarja preta? Isso só nos alivia o sintoma, mas e a causa disso? Essa angústia que nós trazemos conosco, essa belicosidade, essa animosidade de uns contra os outros, é preciso amor. Mas não o amor de novela da Rede Globo, o amor sem barreiras, O amor não é paixão, não é posse, não é egoísmo, é o amor que o Cristo nos ensina.
Isso é sério. Sabe, isso é sério. E não é difícil da gente tentar seguir. Eu sei, né? Eu, como ser humano igual a todos, um filho de Deus, eu sei o quanto é difícil nós atingirmos essa escala de amor. Mas se a gente não tentar, nunca vamos conseguir. A gente não compra isso na farmácia. Não tem, né? Sei lá, me dá 50 cápsulas de amor. Não tem como. É uma coisa que nós, como seres humanos, nós vamos desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então é preciso nós prestarmos atenção nesses ensinamentos. Olha que ainda hoje em dia nós observamos a palavra do Cristo sendo utilizada como comércio. Mas não importa, não importa. Importa o que nós fazemos. Nós responderemos pelo que nós fazemos. Nós cresceremos com o nosso trabalho, não com o trabalho do outro. Né? Nós cresceremos pelas nossas próprias forças. A parte de Deus está pronta para todos. Agora nós temos que saber utilizar. Então, precisamos ponderar sobre isso. Precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as coisas ruins. Né? Qual que é a primeira reação que a gente tem, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa de mal? Nós parece que imediatamente nós desejamos o mal àquele também. Ora, se eu desejo o mal àquele, que diferença tem o eu dele? Nenhuma. Nenhuma diferença. Né? Então, quer dizer, é preciso mudarmos comportamentos. Vivemos no mundo, sabemos o quanto é difícil, né? Mas essas dificuldades, prestem bem atenção. Quem é que as coloca? É o ser humano. O ser humano coloca essas dificuldades. Nós criamos essas dificuldades pelo nosso orgulho, pela nossa cobiça, pela nossa inveja, pela nossa ausência de amor, né? O egoísmo muito forte, quer dizer, eu estando bem, o resto... Mas estarei bem até onde? Até quando? Né? Então, se nós tomarmos consciência disso e fizermos a nossa parte, a parte que nos cabe, ou seja, nos esforçarmos na direção do bem, nos esforçarmos mesmo, porque nós trazemos ainda muito forte conosco os nossos instintos animais. E os instintos animais são instintos egoístas, porque os animais, como não têm raciocínio, agem por instinto para se defenderem, agem por instinto para sobreviverem, agem por instinto para se alimentarem, agem por instinto para se procriarem e perpetuar a raça. É a lei do mais forte. Mas hoje nós já temos, já há muito tempo, o raciocínio. Nós precisamos nos apartar desses instintos e agirmos com a razão. Agirmos com o coração e não simplesmente por instinto. Né? Então, se nós tomarmos essa consciência e conseguirmos ir tentando nos libertar desses ímpetos instintivos que a gente carrega, e agirmos com o raciocínio na direção do bem, estaremos colaborando grandemente com a evolução de todos, a partir da minha evolução. Agora, se nós ficarmos esperando o vizinho fazer, o vizinho pode ir para frente, mas a gente fica para trás. Né? Então, quer dizer, não é mágica. Né? Não é assim que nem muitos cristãos ainda acreditam que Jesus morreu para nos livrar dos pecados. Ah, que coisa maravilhosa. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, depois eu falo assim, eu aceitei Jesus, estou salvo. Não é. Desculpe quem pensa assim, mas não é assim.
Deus nos deu inteligência, logo somos responsáveis por aquilo que pensamos e fazemos. Somos responsáveis. E a doutrina espírita, como nos traz a verdade, nos ensina que se eu errei, eu tenho que reparar. Não é que eu tenha que sofrer, pense bem, tem diferença. Eu tenho que reparar o erro. Né? E muitas vezes reparar esse erro pode nos custar muito trabalho. Mas vamos reparar. E falei, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos as mesmas chances e as mesmas oportunidades. Às vezes a gente imagina assim, mas se é assim, né? Se nós somos responsáveis pelo que a gente faz, já imaginou, sei lá, temos grandes expoentes da bondade no mundo, mas temos grandes expoentes da maldade também, né? A gente fala, fulano, então, ciclano, né? Causaram mortes, fizeram isso, fizeram aquilo. Filho de Deus também. Filho de Deus também. E Deus o trata como trata qualquer um de nós. É um filho. Se muito erramos, muito trabalho teremos para consertar. Se pouco erramos, pouco trabalho teremos para consertar. Mas temos que consertar. Mas é a lei de amor do Cristo. A lei de Deus, né? O que o Cristo representa Deus para nós, né? Ele nos traz o amor e o trabalho. Não é o castigo. Não é castigo. Agora, se nós nos solidarizarmos, amando ao próximo como deveremos amar, não ficará pesado para ninguém, porque nós nos ajudaremos. Né? Nós nos ajudaremos e caminharemos juntos. Então, esse é o maior mandamento, né? O Cristo falou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o tão grande quanto a esse, é amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que acreditar nisso. Se somos cristãos, né? Temos que acreditar nisso. Que o amor vence, o ódio é passageiro. Né? O ódio é a ausência do bem. Enquanto o bem estiver ausente, existirá o ódio. Mas é passageiro. Não é a nossa destinação, não é o ódio. A nossa destinação é o amor. Então, façamos a parte que nos cabe, né? Façamos a parte que nos cabe. Procurar compreender as nossas vidas como um ato de amor. Deus nos criou por amor. E por amor nós temos que viver. Tá bem? Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. E agora, alimentados pelo pão da vida, por essa linda lição sobre o amor, gostaríamos de ofertar as nossas mais singelas vibrações por todos aqueles que sofrem, seja de doenças físicas, mentais ou espirituais. Assim como gostaríamos também de vibrar pelo amor e pela paz mundial. Que as pessoas possam ser tocadas pelo amor do Cristo e possam, como Ele, praticar o amor com o próximo. Que possamos ter uma boa semana e que possamos estar aqui semana que vem para aprendermos sempre mais um pouco. Que assim seja. Graças a Deus.